Olá pessoal, bom dia. Estamos de volta para a atualização aqui do isolamento, meu 6º dia de isolamento. Ao som de cachorro latindo, de galo cantando. Hoje não tem um sapinho cantando no banheiro, né? Outro dia estava gravando o vídeo e ao som do sapo cantando no banheiro. Hoje são outra fauna aí que está participando do vídeo, né? Antes de fazer esse vídeo, eu pensei o seguinte, sobre a posteridade, como é que ela vai estudar essa pandemia, como é que eles vão olhar, né, daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos futuros, como é que vão falar sobre essa pandemia que a gente está passando hoje. E eu pensei, né, deixar um recado para a posteridade sobre as minhas impressões, o que aconteceu, como ocorreu, claro, de forma muito breve, né? Eu não vou falar tudo aqui. Estamos no 3º ano, né? Começamos em 2020, por volta de março de 2020, o mundo começa a se fechar, o mundo começa a se dar conta do que é Covid-19, iniciado na China, em uma cidade chamada Wuhan. A gente começa a entrar em isolamento, mas com uma ideia de 15 dias, pelo menos no nosso trabalho, foi o recado que foi passado, né? Pelo menos 15 dias de isolamento, não ia ter aulas, mas desses 15 dias a gente não voltou tão logo quanto se pensava, né? E ficamos até o ano de 2021, finalzinho, no meu caso eu estou falando, né? Finalzinho de 2021, em aulas remotas. Uma experiência muito louca, muito doida para os alunos e para os professores, dar aula utilizando ferramentas online, o professor gravando aula, os alunos tendo que ficar assistindo, quer dizer, foi uma situação em que a gente se viu obrigado a fazer esse tipo de procedimento, mas que não foi assim, vamos usar o termo, foi um quebra-galho. Não quer dizer que foi 100%, foi show de bola, mas diante da eminência de não ter nada, nenhum contato escola-aluno, então foi o que encontramos para suprir essa lacuna para a aprendizagem. Estamos no ano de 2022, claro. Nesse ano a gente já está retornando de forma mais intensa no presencial. E desde o início da pandemia lá de 2020 para cá, surgiram muitas variantes desse vírus. Essas variantes elas vão se desenvolvendo e se fortalecendo devido ao descontrole do vírus, né? O descontrole. Vamos citar que tipo de descontrole, né? A ausência de isolamentos sociais, a ausência de uma vacinação efetiva em pelo menos 70% ou 80% da população mundial, não apenas um país, porque mesmo que um país chegue a patamares como esse, por exemplo, o Brasil hoje, nós estamos na faixa de 70% e 75% da população vacinada com 2 doses, já passando para a dose de reforço. Porém, estamos enfrentando uma nova variante e eu estou nesse isolamento com essa nova variante que é a Ômicron. Então, o que acontece? Não temos muita perspectiva de vencer esse vírus tão cedo. É provável que outras variantes se desenvolvam, dado o descontrole do vírus em países pobres, e não só os pobres, tem alguns ricos também que, mesmo tendo vacinações, mas o negacionismo tem chegado muito forte, as pessoas têm temido pela vacinação, como se a gente nunca tivesse sido vacinado por outras coisas. Eu sempre digo nas rodas de conversa, né? São os mesmos laboratórios que produzem as vacinas que a gente já toma na infância, na adolescência, são os mesmos laboratórios e o mesmo critério, rigor técnico. Alguém diz, mas essas vacinas foram produzidas tão rápido. Porém, nós nunca vivemos um surto tão louco assim a nível mundial. Daí chamar pandemia, né, pessoal? Então, as outras vacinas e as outras
Moléstias que levaram mais tempo para a produção de vacinas geralmente são moléstias pontuais, locais, regionais, mas não a nível global, não a nível de parar o mundo dessa forma. Então, se o mundo para por causa de uma pandemia, então o mundo para também para resolver o problema. Então, o foco é maior, os investimentos são maiores. Então, o tempo de produção disso não vai ser igual aos outros. Que eu diga aí a dengue, que ainda estamos em processo de desenvolvimento de uma vacina. Quanto tempo que existe dengue no Brasil? Mas não é algo que acomete o mundo, é algo que acomete o Brasil e alguns outros países tropicais. Então, só para título de informação, né, pessoal? Mas as pessoas temem, as pessoas ficam colocando dúvidas sobre a eficácia, sendo que são os mesmos processos, os mesmos laboratórios, as mesmas instituições governamentais que avaliam as outras vacinas são as mesmas, mesmo rigor técnico, né? Mas é isso, a gente está enfrentando isso. Além de enfrentar uma pandemia, a gente enfrenta também um negacionismo científico. E os professores têm que estar se desdobrando para sobreviver nos grupos de família, isso quando não sai dos grupos, que é o meu caso, né? Nas rodas de conversa. E como é que você vai explicar algo tão aprofundado, tão complexo como uma pandemia, controle pandêmico e tal, e diante de tanto negacionismo, diante de tanta polarização política, diante de tanto extremismo. Foi um desafio, estamos nesse desafio. Para você que está aí assistindo na posteridade, um futuro muito não tão distante ou muito distante, é isso que a gente está passando aqui no 2022. Essa nova variante, a Ômicron, ela está se apresentando mais leve nos sintomas. Alguns dizem que nós estamos vivendo agora a onda dos não vacinados. Olha aí, ó. O boi participando, né? Aqui temos várias participações. Também tem um quero-quero, não sei se vocês estão ouvindo. Ele está passando lá na frente, cachorro latindo. Temos várias participações hoje. Estamos vivendo a onda dos não vacinados, porque os que estão sendo internados, desenvolvendo quadros clínicos mais severos, são os não vacinados. Ou aqueles que também não tiveram a dose de reforço, porque já estamos na terceira dose, né? Depois de 6 meses da segunda dose, ela tende a perder, cair a sua porcentagem de eficácia, de proteção, e aí tivemos que reprogramar também as vacinas. Algumas vacinas estão sendo reprogramadas para combater também a variante. Quer dizer, é uma luta entre os seres vivos, o humano e o vírus. O vírus vai se reprogramando para continuar sobrevivendo no corpo humano ainda com a vacina, e os seres humanos vão lutando do outro lado em seus laboratórios, com seu conhecimento científico, para também se reprogramarem e combater. Então a luta está travada. E no meio tem os negacionistas que estão aí lutando também para convencer uns e outros de que não devemos fazer nada, devemos sentar, devemos aguardar e deixar o vírus tomar conta. Alguma coisa nesse sentido, eu posso estar exagerando, né, pessoal? Para a posteridade, esse é o recorte do que estamos vivendo hoje, essa é a situação, né, de forma assim, claro, muito, muito breve, eu estou passando, né? E sobre o meu isolamento, deixei para o final, né, pessoal, como é que está a minha condição. Eu, como vacinado e com a medicação doida aí que o médico também passou, estou bem, evoluindo clinicamente muito bem, desde os primeiros dias até hoje, nenhum efeito. As variantes, por exemplo, raízes, a beta e outras mais aí, elas, por exemplo, tiravam o paladar e o olfato, davam muita dor nas costas e outras coisas. No meu caso, eu não estou sendo acometido de nenhum desses sintomas. Até a coriza é leve. Eu estava lendo a bula de uma das medicações que me foi passado como tratamento, prednisona, se eu não me engano, uma das medicações, e eu estava vendo a descrição na bula, né, acerca dos diversos efeitos colaterais. Inclusive pode afetar a questão do cálcio nos ossos, questão psicológica também, alguma coisa nesse sentido.
e entre outros. São vários sintomas. E aí eu só pensando comigo, né? Muitos negacionistas, eles trazem essa questão dos efeitos colaterais como um problema da vacina. Como que se não existe esse efeito colateral em nenhuma outra medicação, numa dipirona que você toma, numa prednisona, num paracetamol, nessas automedicações da vida que as pessoas fazem de forma tão irresponsável, né? Não é interessante a automedicação em nenhum caso. E eu fico pensando, é como se só na vacinação do Covid nós tivéssemos efeitos colaterais. Como que se a ciência está surgindo agora e nós estamos descobrindo isso aqui agora. É o tempo que a gente está vivendo, pessoal. É o tempo que a gente está vivendo. Esses são tempos difíceis. Devido a isso, eu não sou muito fã de banana. E aí já fui falar com a mãe que precisava comer um pouquinho mais de banana para estar repondo esse cálcio que aí estou perdendo com esse tratamento, né? É isso, pessoal. Hoje o vídeo ficou um pouquinho longo porque eu queria deixar esse recado para a posteridade. De repente, daqui a uns anos, as pessoas saberem um recorte de como é que está o 2022. Será que eles venceram a pandemia em 2022? Não. Amenizou as coisas, temos mais pessoas protegidas, vacinadas e tal, mas não estamos ainda no ideal, não controlamos, não conseguimos, não vencemos o vírus. Ainda está lutando. E nós, os humanos, que lutem também, né, para não se deixar sucumbir com essa pandemia. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.